Oi, gente. Eu não quero aqui simplesmente apresentar para vocês os resultados da última pesquisa do Datafolha, mas eu quero analisar e explicar para vocês por que é sim possível que Lula vença no primeiro turno, não apenas porque as pesquisas estão dizendo, o que já seria por si só uma razão bastante significativa, mas é possível por outros motivos. Existe uma dimensão de uma avaliação do governo Bolsonaro que está sendo muito negativa por parte da população brasileira. Felizmente, a população está acordando para o que esse governo é. E aí, existe uma migração de votos, naturalmente, para aquele que está mais bem colocado nas pesquisas, como aquele que pode derrotar o Bolsonaro. Não é? Então, olha só, Lula bate Bolsonaro vence a eleição em primeiro turno com 54% dos votos válidos. Né? Nos votos totais, ele tem 48, Bolsonaro 27, Ciro Gomes em terceiro lugar, com 7 pontos na primeira pesquisa, sem o nome do Dória, já com a desistência do Dória. Essa é uma pesquisa já recente. Né? Lula ampliou a vantagem sobre católicos, entre os católicos. Lula tem folga entre os mais pobres e 54% dos eleitores dizem que não vão votar em Bolsonaro de jeito nenhum. E a rejeição de Lula, que antes era 37%, caiu para 33%. Esse número da rejeição ele é muito importante. Em março, o índice de rejeição de Lula era de 37%. Caiu agora para 33%. De onde vem essa queda? Como é que... Foi porque ele lançou a candidatura oficialmente? Foi por causa do casamento com a Janja? Não. A rejeição caiu de Lula muito motivada porque a rejeição ao Bolsonaro subiu e parte dos eleitores começaram a pensar, olha, se ficar entre Lula e Bolsonaro, prefiro Lula. Vários eleitores estão raciocinando assim. E é um raciocínio absolutamente compreensível, faz todo sentido. Quando você opõe a esses dois nomes, que são os dois nomes mais fortes, segundo todas as pesquisas. Aqui, o Bolsonaro é o mais rejeitado, com 54%, Lula tem 33%, Ciro Gomes tem 19%. E a questão da rejeição é interessante que os candidatos, quanto mais conhecidos, mais facilmente rejeitados são. Por exemplo, o Luciano Bivar tem 10% de rejeição, o Felipe Dávila tem 9% de rejeição. O Felipe Dávila, por exemplo, tem 9% de rejeição. Mas se ele fosse mais conhecido e tivesse mais chance, a rejeição dele seria muito maior. As pessoas não rejeitam porque nem conhecem direito. Né? Não sabem quem é. Por exemplo, a Sofia Manzano, do PCB, tem 8%. Se o pessoal conhecesse, o pessoal da extrema-direita conhecesse a Sofia Manzano, com certeza a rejeição dela seria maior. Né? Então, o que é que explica? Lula tá com essa chance clara, né, essa chance evidente de ganhar no primeiro turno? E olha, eu não estou querendo dizer que isso vai acontecer. Essa chance está colocada pelas pesquisas. Por que ela existe? Bem, ela existe, e se ela acontecer seria ótimo, porque já derrotaria o Bolsonaro logo de cara, mas ela existe porque essa eleição não é uma eleição normal. Essa não é uma eleição que está opondo um projeto cultural conservador com um projeto progressista. Não é uma eleição que está opondo apenas um projeto de privatização de tudo contra um projeto que diz que o Estado vai participar das decisões. Por exemplo, Lula e Ciro recentemente disseram que vão mudar a política de preços da Petrobras e entendem que o Estado tem que sim ter um papel de não atrelar o preço ao dólar. Né? Tanto Lula quanto Ciro se posicionaram recentemente com relação a isso. Né? Tem posicionamentos sobre esse assunto. Pois bem, mas isso não é essa questão. Embora essa questão seja importante, embora essa questão seja muito importante para o preço da gasolina e tudo mais, tenha gerado até o Bolsonaro aquela situação constrangedora em que ele tentou ironizar Lula e Ciro por estar dizendo isso, e aí os apoiadores dele acharem que ele iria reduzir o preço da gasolina. Né? Embora essas questões sejam todas elas fundamentais, de fundamental importância, o que explica a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno não é isso. O que explica isso é que existe nessa eleição um caráter plebiscitário de avaliação sobre o governo Bolsonaro. Ou seja, o governo Bolsonaro ele está sendo muito mal avaliado pela população brasileira com absoluta razão.
54% da população dizer que não vota em Bolsonaro de jeito nenhum é um número maravilhoso. Parece sinalizar, se essas pessoas não forem movidas, que ele vai ser derrotado nas urnas. O que é um excelente número. E nós temos que tentar fazer com que esse percentual de 54% que diz que não vota em Bolsonaro de jeito nenhum chegue em breve a 60% a 65%. Esse é o nosso papel. Inclusive por isso que eu tenho feito vídeos ali do como derrotar o bolsonarismo, né? E vou fazer mais em breve. Essa semana ainda, e no início da semana que vem, tem mais vídeos dessa lista de vídeos. Mas é fundamental entender isso. Bolsonaro tem essa chance de ser derrotado já no primeiro turno pelo Lula, porque a população vê o que ele fez durante a pandemia, ou melhor, o que ele não fez. O que ele fez e o que ele não fez. Né? Ter sido contra as medidas de distanciamento, ter sido contra a vacinação, ter falado mal das vacinas. Né? Uma pandemia que produziu mais de 600 mil mortes. Quase todo brasileiro conhece alguém que morreu devido à pandemia. Então as pessoas lembram isso, as pessoas sabem disso e pensam o óbvio. Se fosse Lula, se fosse Dilma, se fosse Haddad, se fossem os dois que governaram e o candidato anterior do PT, tratariam dessa forma? Claro que não. Ciro também não trataria dessa forma. Né? Mas, enfim, quando a memória do povo em relação às gestões recentes do PT, as pessoas sabem que seriam diferentes. E aí vem os outros fatores, eles lembram do preço das coisas, eles lembram da taxa de inflação naquela época, eles lembram do preço da gasolina, do preço do gás de cozinha. Tudo isso vai pesando, vai influenciando o voto também. Mas existe uma avaliação muito negativa, com absoluta razão, sobre o governo Bolsonaro. Uma outra coisa. Quando Bolsonaro ameaça a democracia, ameaça as instituições, questiona as eleições, parte do eleitorado, chamado pelos pessoal de pesquisa de moderados, mas são, no fundo, pessoas que têm ideologia política, mas não têm uma ideologia política assim tão clara, não têm definições muito firmes. Essas pessoas olham para esse tipo de atitude e isso aumenta a rejeição do Bolsonaro. Essa tática de ameaça, de endurecimento, do discurso mais virulento do Bolsonaro reverbera mal nessa população. Em parte da população, inclusive, que tem tendências liberais, tendências de centro-direita. Mas essa população olha para o Bolsonaro e não mais consegue reconhecer um candidato que vai representar seus interesses, só representa o caos. Então, existe sim a possibilidade de Lula vencer a eleição no primeiro turno. Essa possibilidade não está garantida. Bolsonaro tem a máquina dele a seu favor. A eleição não está decidida. Eu não gosto dessa coisa do clima do já ganhou. Né? Eu acho que isso daí não devemos estimular. Mas a possibilidade também não pode se dizer assim, ele nunca ganhou em primeiro turno, não é dessa vez que vai ganhar. Essa fala, ele nunca ganhou em primeiro turno, não é dessa vez que ele vai ganhar, se baseia no princípio de que essa é uma eleição normal. Como se a eleição desse ano fosse normal, ela não é normal. O fato do PSOL, da Rede e todos esses outros partidos não terem candidatura própria e terem decidido já no primeiro turno apoiar Lula, mostra que uma eleição não é normal. Porque eles avaliaram, muitos partidos avaliaram, que não vale a pena ter candidatura própria numa eleição como essa. Numa eleição que está se enfrentando uma pessoa que questiona a própria democracia. Que está agitando uma militância de extrema direita no Brasil. Então é isso, gente, que coloca como possível e não garantido, e nada do clima de já ganhou, Lula vencer já no primeiro turno. É isso que explica essa situação. É porque nós não estamos numa eleição tradicional que apenas opõe diferentes projetos de país. Não. Nós estamos numa eleição que, sim, opõe diferentes projetos de país. A política de preços da Petrobras é um exemplo. Mas estamos numa eleição que opõe civilização e barbárie. Nós estamos numa eleição que opõe democracia contra gente que é contra a democracia. Democratas contra aqueles que são contra a democracia. Isso faz com que pessoas que tradicionalmente
não votariam no PT, tradicionalmente não votariam em Lula, aderirem a Lula já no primeiro turno para derrotar Bolsonaro. É isso que explica, ao meu ver, essa pesquisa. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.